capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande o que, igreja? Grande o que? Miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aquele que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Versículo 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. E de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua mão grande, força e com a tua mão e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém, igreja? Pode se assentar, por gentileza? Isso, pode se assentar. Nós sabemos que Neemias, ele é o terceiro a voltar a Jerusalém, né? Nós sabemos que antes dele foram alguns líderes, né? Foram Esdras, eles foram antes de Neemias, e Neemias é o terceiro a voltar ali para reconstruir os muros de Jerusalém. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Nós precisamos entender que o Espírito de Deus, quando ele habita no homem e na mulher de Deus, nós precisamos entender o seguinte: quando Deus está em nossas vidas, nós não suportamos ouvir que alguém está sofrendo e a gente não fazer nada. A primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado é com a pergunta que nós fazemos. Neemias, ele faz uma pergunta, aqui que nós lemos aqui, quando o Hanani chega até a ele pergunta para os irmãos dele que estavam onde? Em Jerusalém. E a resposta que ele recebeu, o coração dele se entristeceu. Por quê, pastor? Porque o povo estava em grande o quê? Em grande o quê, igreja? Miséria, sim ou não? E desprezo. Então o coração dele se entristeceu de saber que o povo dele estava mal. Então, quando nós fazemos uma pergunta, uma pessoa, é normal que a gente às vezes pergunta para a pessoa: ô fulano, e aí, como estão as coisas? Eles vão falar assim: não, está tudo bem, né?
Mas se a gente apertar um pouquinho mais, você vai descobrir que não está nada bem. Mas é de hábito a gente perguntar, ô irmã, como está? Paz do Senhor, pastor. Como é que está as coisas? Tudo bem, pastor. Mas no fundo, não está nada bem. E nós precisamos tomar cuidado com essas perguntas que nós fazemos. Será que nós estamos dispostos a fazer o que Neemias fez? Neemias, ele pergunta pelos irmãos, e quando ele descobre que eles estavam sendo derrotados ali, ele se entristece. E a primeira coisa que ele faz é uma oração e um jejum. Amém? A primeira coisa que ele faz, ele entra na presença de Deus, quando ele escuta que os seus irmãos, que o povo de Deus estava em desprezo, estava sendo destruído ali. Por que, pastor, que estava sendo destruído? A primeira coisa que nós vemos é quando ele pergunta, quando ele pergunta e que Hanani diz para ele que o povo estava em desprezo, ele diz assim: lá na província estão em grande miséria e desprezo. Miséria e desprezo. Imagine só, o que é uma pessoa que vive na miséria? Uma pessoa que está em extrema pobreza, é ou não é verdade? E além dessa pessoa, ela está na pobreza, na miséria, ela está sendo desprezada. Será que no nosso Brasil, no nosso meio, será que na nossa cidade existem pessoas desprezadas? Existe muitas, sim ou não? E o que nós temos feito por elas? É ou não é verdade? Será que tem pessoas na miséria? A irmã que cuida como se diz, irmã? Assistência, obrigado. Assistência social da igreja, ela sabe que existe. Esse homem de Deus, Neemias, ele estava como copeiro do rei. E o que era um cargo de copeiro do rei? Preste atenção para você entender. Ele estava ao lado do rei e ele era o copeiro. Como assim o copeiro? Antes que o vinho chegasse no rei, ele era o primeiro a provar o vinho. Ele provava do vinho para ver se o vinho estava envenenado ou não. Então, além de ele provar o vinho ali, ele tinha tudo do bom e do quê? E do melhor, igreja. Sim ou não? Ele tinha tudo do bom e do melhor. E ele estava à altura de aconselhar o rei. Ele estava à altura do rei ali. O rei pedia conselho. Ele era de alta patente ali no palácio, na fortaleza de Suzã. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Agora, será que nós estamos nos importando? Será que nós estamos preocupando com aqueles que estão em miséria e desprezo? Será que o nosso coração se alegra ou se ele se entristece ao ouvirmos que há pessoas na miséria? E quando eu digo miséria, eu não estou só falando de miséria física, de falta de dinheiro, de falta de comida, eu estou falando de uma miséria também espiritual. Sim ou não, igreja? É ou não é verdade? Então nós precisamos lutar pela causa de Deus, porque não adianta nós estarmos aqui na igreja, não adianta estar sentado num banco confortável, não adianta você estar ouvindo um louvor, adorando o Senhor, ouvindo uma palavra, você ter uma água fresca, um banheiro para você usar, e pessoas estão sofrendo lá fora, e a gente sem fazer o quê? Nada. Então nós precisamos, às vezes, perguntar mesmo, mas com a intenção de comprar aquela briga, Às vezes, quando a gente para conversar com alguém, e a pessoa, às vezes, ela abre o coração para a gente, porque é comum a gente conversar com alguém lá fora, e a pessoa no vício, a pessoa na prostituição, a pessoa em tudo que é errado, ela abriu o coração para a gente. Por quê? Porque ela vê uma luz na gente, ela acredita que há uma saída, através do momento que ela abre o coração
e a gente eleva essa causa a Deus em oração, e essa pessoa nasce nela uma esperança. É por isso que a pessoa, ela fala para você que ela está vivendo. É por isso que quando a gente encontra com pessoas sofrendo, as pessoas, elas abrem o coração, você vê que chora, não é verdade? Há um tempo, eu encontrei com um rapaz, que há um tempo atrás, a gente usava muita bebida, drogas, e eu fui embora, fiquei muito tempo fora, depois voltei e encontrei com ele. Aí ele me viu, ele chegou perto de mim, chorando, e falou assim: meu irmão, me ajuda, eu não consigo sair das drogas, me ajuda. Eu falei para ele: vai conseguir sim, vamos estar orando por ti. Ele falou: posso tirar uma foto contigo? Eu falei: pode. Aí ele tirou uma foto comigo, e chorando ali, e me contando a história dele, querendo sair da situação, e prontamente, eu me pus em oração por aquela vida, me pus em jejum e oração por aquela vida. Por quê? Porque a gente sente a miséria, a gente sente o desprezo que a pessoa vive, é ou não é verdade? A pessoa vive no desprezo, e de repente, nós estamos deitados numa cama confortável, assistindo um bom filme, comendo uma pipoca, e nem aí com o que está acontecendo lá fora. Aí talvez a pessoa pense: mas eu não tenho esse dom de evangelizar, eu não tenho esse dom de sair para ganhar almas. Mas quando a gente olha aqui na Bíblia, a gente vai ver que o Neemias, depois que ele vai reconstruir ali os muros que estavam rompidos, que estavam caídos, ele vai nomear um por um, ele vai trazer todo mundo foi útil ali para a obra de Deus. Então, quando nós abraçamos a causa, qualquer coisa que a gente faz, você pensa que é pouco, mas é muito, sim ou não? Quando você traz uma oferta no altar de Deus, você está ajudando uma pessoa que está lá fora na miséria. Quando você se dispõe a ser um dizimista da obra de Deus, você está levando a palavra aos que estão sofridos, os que estão doentes, enfermos. Amém, igreja? Então não é só o pastor, não é só o presbítero, o diácono, não é só os irmãos que estão trabalhando ali na obra de Deus. Não, você também faz a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Diz assim: e o muro de Jerusalém está fendido. O que o muro representa nas nossas casas? Tem alguém que pode falar? O que o muro da sua casa representa para você? O que representa? Segurança, proteção. É ou não é verdade? E na cidade, quando a cidade ela tinha os muros todos erguidos, todos perfeitos, em bom estado, eles colocavam ali um sentinela em cima dos muros. Tinham ali uma torre, uma sentinela, que quando os inimigos vinham, eles tocavam as trombetas, avisando que o perigo estava por vir. Então o povo se aprontava, né? Pegava as armas, pegava os seus escudos, suas armas, espada, para lutar. Mas aquela cidade de Jerusalém estava com os muros fendidos, estavam caídos. Então significa que aquele povo estava, além de grande miséria, aquele povo estava exposto ao perigo, aos contra-ataques do mal. E como que está a nossa família? Como que está a nossa vizinhança? Como que está a nossa cidade? Há uns tempos atrás eu conversava com um pastor aqui na cidade mesmo, aqui no bairro, a gente conversava, e ele falou para mim: olha, pastor, só aqui nesse bairro tem tantas igrejas. Eu falei: aproximadamente umas quantas igrejas que tem no bairro aqui? Tem tantas. Eu falei para ele: mas infelizmente essas igrejas, infelizmente, não estão fazendo a diferença. Porque se tivesse uma igreja que se importasse como Neemias se importou, a situação era outra, sim ou não? Esse líder, esse Neemias é um exemplo para nós pastores. Ele é um exemplo de liderança, não só para o meio eclesiástico, para as lideranças eclesiásticas, mas também para os empresários,
para os presidentes, os deputados. Vocês estão compreendendo isso ou não? É um exemplo de liderança, que esse homem toma a dor do povo. Mais para frente nós vamos ver o que ele fala aqui. Ele toma a dor do povo. Então eu disse para o pastor, se esse povo, se essas igrejas saíssem para evangelizar, saíssem para falar do nome de Jesus, espalhar as boas novas, ter um bom testemunho, fazer a diferença, a história era outra. Eu duvido que teria pessoas ainda nas esquinas, prostituindo, usando drogas, roubando, não teria. Mas às vezes nós somos culpados, às vezes nós fazemos pouco, ou às vezes nada. Quem está compreendendo? Então, os muros têm que se erguer, os muros têm que ser reconstruídos. Imagine você fazer a sua casa nos dias de hoje e não colocar um muro lá, não colocar um muro na sua casa, você não vai encontrar mais nada lá. Quando você sair, o ladrão vai entrar, sim ou não? Porque é o que nós estamos vivendo. E hoje, no nosso país, a falta de segurança pública. É ou não é verdade? As pessoas hoje saem e dali a pouco estão sendo assaltadas. Por quê? Porque às vezes nós temos que trazer para o lado espiritual, entender que a nossa luta, meu irmão, é uma luta espiritual, uma guerra espiritual. Então nós precisamos reconstruir aquilo que está caído, aquilo que está derrubado. Mas tem gente que não está nem aí. Olha para você entender, nós estamos começando aí na quinta-feira esse trabalho, e tem gente que não está nem aí, né? Há pessoas que não vêm na quinta-feira, não pode vir, mas tem gente que não está nem aí, né? Eu já fui domingo na igreja. Meu irmão, 2 vezes de culto eu acho muito pouco, quinta e domingo, muito pouco. Não que a gente tem que morar, viver na igreja, mas acredito que nós precisamos exercer mais a nossa fé, amém? Precisamos estar mais atentos, irmãos, a nossa família, a nossa casa, a obra de Deus. Há pessoas que veem a obra de Deus, às vezes está necessitada e as pessoas não estão nem aí. Não, para mim não importa, não precisamos preocupar, precisamos entender que a obra ela é de Deus, mas ela necessita às vezes dos cuidados nossos, é ou não é? O zelo, Salmo 69, verso 9, se a gente vê ali, Davi falando do zelo da casa do Senhor, os consumia, amém, igreja? Diz mais assim, a palavra de Deus: os muros de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha a situação da cidade, olha a situação, miséria e desprezo, muro fendido, e as suas portas estão queimadas a fogo. As portas da cidade era onde os juízes julgavam as causas. Isso significa que ali não havia ninguém olhando por ninguém. Ninguém defendia a causa de ninguém ali. E quando ele traz esta relação, quando o irmão dele, Hanani, ele diz assim, um dos meus irmãos, ele trouxe aquilo para ele, essa notícia para ele, ele entra em oração. Ele entra em oração e ele pensa o seguinte, ele fala assim, olha, eu vou orar ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos, a primeira coisa, qualquer atitude que a gente vai tomar, antes nós temos que fazer o quê? Orar a Deus. Diz mais assim, o verso 4, e sucedeu que ouvindo eu, olha o que Neemias diz, estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí ele faz a oração, aí ele leva essa causa em oração. Por quê? Porque ainda que ele fosse um homem inteligente, ainda que ele fosse um homem influente, ele sabia que sem a oração, que sem ele falar com Deus, ele não ia conseguir o quê? Nada. Então ele coloca a situação diante de Deus, ele pede ao Senhor, que o Senhor entrasse naquela situação. E outra coisa, ele confessa ali os pecados, sim ou não? Ele fala os pecados do povo, e ele diz que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. E às vezes o nosso problema, sabe o que é? Nós, às vezes tem muito pregador que gosta de falar assim, o seu problema é porque você, não, eu gosto de falar assim, sabe o que é o nosso problema?
é que às vezes nós, ao invés de levarmos a Deus a oração, quando às vezes descobrimos um pecado, seja na igreja, seja de um membro da igreja, ou seja de um líder, seja de quem for, às vezes a gente leva para o outro, né? A gente fala, você ficou sabendo que o fulano pecou? Ó, fulano caiu, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. O diabo dá uma rasteira e o crente vai lá e pisa em cima. Olha que exemplo que esse homem de Deus fala para nós aqui. Olha, pecamos contra ti também eu e a casa de meu pai. Ele ora, ele faz uma oração ali, ele se inclui ali nos pecados do povo, né? E às vezes nós classificamos pecados na igreja, fulano fez isso, fulano fez aquilo, você ficou sabendo que fulano ainda faz isso, ainda faz aquilo outro, né? Mas ela não leva a Deus a situação, e às vezes a obra de Deus, ela paga muito por isso. A igreja às vezes precisa, né, de algo para que seja assim, que seja mudado, seja transformado, e a pessoa, ao invés de ajudar, ela critica. Eu nunca gostei desse tipo de coisa, de ficar sabendo de algo do irmão na igreja, né, e ficar falando para o outro, irmão, você ficou sabendo que o irmão, não, traz o irmão, traz para perto, você que é espiritual, você que tem uma experiência com Deus, fala assim, irmão, nós estamos juntos aí, eu vou te ajudar em oração, amém? Eu vou te ajudar. Eu já vi vários casos assim acontecendo, de pessoas acontecer nessa minha jornada aí fora, que eu saí para fazer a obra de Deus, eu já vi tantas coisas, né? Uma vez eu fiquei sabendo de um pastor que tinha abandonado a obra de Deus, e ele estava trabalhando em outro lugar, e no mesmo instante eu falei, aonde ele está? Está em tal lugar. Eu falei, eu vou atrás dele, e cheguei lá, fiz amizade com ele primeiro, conheci ele, e dali ele abriu o coração para mim. Ele falou assim, o senhor que está pastoreando a igreja em tal lugar? Sim, sou eu. Ele falou para mim, pastor, eu fui pastor também. Eu falei, que bom. E aí, o que aconteceu? Aí ele começou a contar a história dele, o que aconteceu. Eu falei, irmão, nós vamos voltar. Pastor, mas já tem muito tempo, acho que eu não tenho mais força para voltar. Eu falei, tem sim, meu irmão, nós vamos trabalhar junto. Hoje ele está como pastor novamente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí às vezes eu fico olhando umas postagens dele no Facebook, eu falo, que bênção. Imagine se eu não tivesse sentido aquela dor dele, imagine se eu não tivesse sentido a miséria, o desprezo que ele estava vivendo, né? Os muros fendidos. Mas quando eu fiquei sabendo, ao invés de eu ficar passando para frente, eu fui atrás dele, fui lá onde ele trabalhava, conversei com ele, Deus honrou, amém? Deus honrou, hoje ele está fazendo a obra de Deus, está ali. Então nós precisamos entender isso, trazer. Se tem alguém na igreja que está numa situação, vamos orar por ele, vamos jejuar, vamos falar com Deus, Senhor, nos perdoa, porque essa obra, ela vai crescer em nome de quem? Do Senhor Jesus, mas nós precisamos sentir a miséria do outro, meu irmão. Não adianta a gente fazermos obras, né, na igreja, se a gente não tiver o essencial aqui dentro, que é um espírito de fraternidade, amém, igreja? Um amor um para com o outro. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre o amor, né? Se o sujeito colocar o corpo dele para ser queimado, vivo, se ele não tiver amor, não adianta nada. Ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada adianta, vai ser só barulho. Então nós precisamos realmente amar, sentir a dor do outro, sentir compaixão pelo outro, amém, igreja? E vai dar certo, Deus vai honrar, em nome de quem? Do Senhor Jesus. Eu estava falando outro dia, pessoas que eles querem sair para ganhar almas. Eu quero ser missionário, eu quero ir para a África, eu quero para tal lugar assim, mas o irmãozinho que está do lado dele no banco da igreja, ele não ora por ele, ele não olha por ele, ele não pensa nele, não sente a dor dele, e vou muito longe não, o familiar dele está perdido, não conhece a Jesus, mas ele quer ir para a África, quer ganhar a África,
mas não ganhou nenhum familiar dele dentro de casa. Então precisamos atentar para isso. Amém, igreja? Então Neemias, ele tinha esse espírito de outra coisa. Quando a gente continua, durante essas quintas-feiras, nós vamos estar falando mais sobre esse livro de Neemias. Nós vamos aprender muito com Neemias. Nós vamos ver como que ele chega diante do rei. Nós vamos ver o que a estratégia dele para que os muros fossem reconstruídos. E assim às vezes é na nossa família, assim às vezes é na nossa casa. Há pessoas que estão com o casamento destruído, há pessoas que estão com a família totalmente destruída, mas a pessoa não reconhece que precisa buscar o Senhor. O Senhor Jesus disse que a casta de demônios que só sai através de jejum e oração. Às vezes a pessoa faz tudo, menos jejum e o quê? E oração. E outra coisa que nós precisamos entender, o Neemias, além de orar e além de jejuar, ele tomou uma iniciativa, ele tomou uma atitude. Há pessoas que elas até oram, elas até jejuam, mas elas não tomam uma atitude, elas não tomam uma iniciativa do que se deve fazer. A oração, ela precisa estar acompanhada de atitude. Amém, povo de Deus? Nós precisamos orar, acreditar que Deus vai fazer, mas nós precisamos também ir à luta. Sim ou não? Nós precisamos fazer o quê? Olha, eu já orei, eu já consagrei minha vida, eu fiz ali o jejum, agora eu vou buscar. Eu lembro uma vez, para você entender, eu estava numa igreja, aí um jovem, ele sempre chegava e falava assim para mim: pastor, ora por mim que eu vou fazer a prova de autoescola, aquela prova de legislação, né, do livrinho lá. Pastor, eu vou fazer a prova, ora por mim. Aí ele chegava na frente, eu orava por ele, orava, e ele saía: pastor, eu vou passar. Eu falei: amém, meu irmão, eu creio. Aí chegava ele, jururu, na igreja. E aí, meu irmão, passou? Passei não, pastor. Que dia que vai fazer prova? Tal dia. Pastor, ora aí. Aí eu orava: ah, pastor, dessa vez vou. Aí não passava, voltava ele. Falei: tem um negócio errado, tem alguma coisa errada. Falei: irmão, senta aí. Aí ele sentou, eu falei para ele assim: meu irmão, como é que você está procedendo lá? Não, pastor, eu creio que o senhor orou, mas... Eu falei: você está estudando o livro, meu irmão? Não. Eu falei: meu irmão, Deus, Ele é justo. Imagine só, você está lá fazendo uma prova, você vai fazer uma prova do Enem, você não estuda, você só ora, você só jejua e ora. Aí tem um sujeito lá que não sabe nem o que é oração, levanta de manhã igual um cavalo, não ora, não faz nada, mas ele é estudioso. Imagine se Deus vai fazer ele passar e você não. Deus seria o quê? Injusto. E Deus não é injusto. Então nós precisamos orar, nós precisamos confiar, mas nós precisamos ter atitude, meu irmão. Às vezes a pessoa quer que Deus faça tudo para ela. Não, eu já fui lá, já aconteceu isso, já aconteceu. Agora é só esperar o Senhor fazer. Agora é só esperar o milagre de Deus vir sobre a minha vida. Não, se a gente não batalhar, se a gente não lutar, a gente não vai conseguir. Não é verdade? Tem pessoas que oram muito. A gente observa que tem pessoas que o joelho é igual um casco de elefante, né? De tanto ficar dobrado. Mas outra situação também, um rapaz também na igreja, ele pegava, a gente fazia um trabalho de oração para que as portas se abrissem de emprego. Ele ficava pertinho do púlpito, aí ele pegava a carteira de trabalho e ele orava mais alto que eu. Quando ele orava, eu parava de orar, eu falava: o rapaz ora demais, mas orava que só, não sei mais o que e tudo. Eu falei: esse aí vai, amanhã, na segunda-feira, já está empregado, e nunca. Aí eu falei para a mãe dele, eu falei assim: o rapaz está saindo procurando emprego? Não, pastor, ele fica em casa. Aí fica difícil, né? A pessoa ora, mas não vai atrás do emprego, e quer que Deus
leva lá na porta o emprego. Não, nós precisamos trabalhar. Isso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da vida. Deus, em toda a Bíblia, nós vamos ver que toda vez que Deus chamou um profeta, que Deus chamou um homem de Deus ali, ele estava trabalhando. Em todo momento da Bíblia, quando a gente vê Moisés, quando a gente vê chamando Davi, todos os homens de Deus, a gente vê os profetas ali, Amós, trabalhando. Então nós precisamos trabalhar, amém, povo de Deus? Trabalhar, colocar a mão na obra, a mão no arado e não olhar para trás. Então a obra de Deus, queridos, ela precisa de pessoas. Você vê como que fica bonito o altar, né? Há pessoas que se dedicam a ornamentar o altar de Deus, né? Essa moça, a gente chega na igreja, ela já está ali, a mocinha está arrumando ali para fazer a transmissão, né? O Pedro. Então pessoas que trabalham na obra de quem? De Deus. Aí se perguntar ao Pedro, você é pastor, Pedro? Não, pastor, o Pedro, você é presbítero? Não, mas ele trabalha na obra de quem? De Deus. Então, vidas têm sido alcançadas lá do outro lado, através do trabalho deles também, né? É louvável o que eles fazem. Então não é só o pastor que vem aqui e prega, não é só o presbítero que prega, há pessoas que estão colocando a mão na obra, reconstruindo muros, porque você pensa que não. Às vezes na rua eu sou abordado e pessoas dizem assim, olha, eu vi a live lá e tal, pessoas que estão, né, infelizmente às vezes afundadas nas drogas, mas assistem através da transmissão. Então nós precisamos colocar a mão no arado, amém, povo de Deus? Precisamos trabalhar. Olha, se quinta-feira, fala para alguém, vim aqui, pessoas que você sabe, que precisa você sabe, às vezes tem um vizinho seu, uma vizinha sua, que está lá em desprezo, que está às vezes com os muros fendidos, você está vendo o mal na vida da pessoa, você está vendo os vícios destruindo tudo, e talvez você não tenha coragem, né, de convidar, olha, vamos lá na quinta-feira, lá vai ter uma oração pela família, vai ter uma oração pelo seu casamento, na quinta-feira, não é verdade? Nós precisamos parar de dar ouvido a pessoas que não estão na mesma fé que a gente, meu irmão. Não dê ouvido. A obra de Deus, ela é perseguida mesmo, ela é muito perseguida, e às vezes tem pessoas que não têm compromisso com o Pai, não têm compromisso com Deus, e elas querem parar a obra de Deus. Quantas vezes pessoas nos param querendo nos desanimar, a multidão às vezes quer nos desanimar, mas nós não podemos parar, nós temos que ser como o quê? Neemias, nós temos que ir adiante, orar. A primeira coisa que ele faz é orar ao Deus dos céus, é o que nós fazemos, apresentamos a causa do povo a Deus, ao Pai, amém, igreja? Graças a Deus, e nós vamos falar com Deus agora, nós vamos entregar nossa família nas mãos do Senhor, nós vamos orar por esta obra, nós vamos orar por esse ministério também, nós vamos orar por aqueles que um dia estiverem em nosso meio, e hoje não faz mais parte. Eu não estou falando daqueles que foram para outro ministério e estão bem, não, eu estou falando para aqueles que saíram desse ministério e estão lá fora, estão de repente às vezes vivendo uma vida pecaminosa. Então vamos orar por eles, vamos orar pelos nossos irmãos que estão em miséria. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus, fica de pé. Você que nessa noite está aqui e tem um familiar seu ainda que não foi alcançado, você tem alguém que você ama que ainda não foi alcançado, você vai levar seus pensamentos a Ele, você vai pensar nessa pessoa, nós vamos estar orando nesse momento por ela. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez em oração, em favor de todos aqueles, meu Deus, que nós sabemos que estão em miséria,
meu Deus, em grande miséria, Pai. Pessoas que estão em ruínas, pessoas que estão sendo pisoteadas lá fora pelo diabo. Meu Pai, alcança agora, alcança o familiar que ainda não reconheceu o Senhor como o único Salvador de suas vidas. Meu Deus, esse que se encontra no vício, nas drogas, pessoas, meu Pai, que estão enfermas, doentes, pessoas, Pai, que precisam de um milagre. Nós oramos por esta família, nós oramos, meu Deus, agora, por esta pessoa, que um dia fez parte desse ministério, mas agora está longe, distante do Senhor, talvez vivendo uma vida dissoluta, meu Deus. Pai querido, alcança ele, meu Deus, com teu poder, alcança com tua misericórdia, Senhor, os que abandonaram, os que saíram, meu Deus, abandonaram a obra, e hoje estão pagando caro, meu Deus, alcança eles, meu Deus, alcança com teu poder agora o marido dessa mulher, a esposa desse homem, os filhos, meu Deus, que se perderam, alcança com a tua misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, visita nossas casas, nossas famílias agora, e aonde existir, meu Deus, um espírito de perturbação, causando brigas na família, causando, meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, que agora tudo mal que tem agido na família, que tem agido no casamento, meu Deus, que tem levado o filho para o vício, que tem levado a filha para a prostituição, para o buraco, meu Deus. Ah, Senhor, alcança agora, meu Pai, alcança esta família com teu poder, alcança com a tua graça, com a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Igreja, fala com Deus agora, fala com o Senhor agora. Você que está em casa, fala com Deus aí. Você que está lutando pela sua família, você que está lutando pela a comunidade, pelo lugar onde você vive, pela rua onde você vive, orando por estas pessoas, eleva a Deus agora esta oração, eleva o Senhor agora o nome deste familiar, fala com Deus, fala: Senhor, alcança agora, fala o nome do seu filho que você precisa que seja alcançado, fala o nome aí do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, fala com Deus, fala com o Senhor agora, eleva a tua oração ao Senhor, faça como Neemias, compra essa briga agora e entra na presença do Senhor em oração, entra na presença de Deus com determinação no teu coração, sabendo que você vai receber de Deus aquilo que Ele tem para ti, para a tua família. Isso, fala com Deus agora, fala com o Senhor nesta noite, fala: Senhor, eu entrego a minha família nas tuas mãos, eu entrego a minha família a ti. Isso, fala com Deus, entrega a tua família agora nas mãos de Deus agora, em nome do Senhor Jesus.